Os algoritmos das redes sociais. Eles são programados para nos mostrar o que tem mais chance de nos prender, de gerar engajamento. Na prática, isso significa que eles nos mostram principalmente partes da realidade que confirmam aquilo que a gente já acredita. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar num tema que eu considero fascinante na psicologia, a Gestalt. Ela nos ajuda a entender como a nossa mente percebe o mundo e, principalmente, como a gente interage com a realidade. Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem comum. Tenho quase certeza que todo mundo já passou por isso, não é? Aquela situação um pouco constrangedora, a gente vê alguém de longe, tem aquela certeza absoluta que é um amigo, acena, sorri, e só quando a pessoa se aproxima é que a gente se dá conta do engano. Pois bem, essa experiência, por mais simples que pareça, é a porta de entrada perfeita para o nosso assunto de hoje. E aqui, nós chegamos à primeira grande ideia da Gestalt. Prestem muita atenção neste ponto, porque ele é crucial. O nosso comportamento, as nossas ações, não são uma resposta direta ao mundo como ele objetivamente é. Na verdade, elas são uma resposta à nossa interpretação pessoal desse mundo. Para que isso fique bem claro, a Gestalt nos apresenta dois conceitos-chave. De um lado, temos o meio geográfico, que é a realidade objetiva, os fatos. No nosso exemplo, era simplesmente um estranho andando na rua. Do outro lado, temos o meio comportamental. Esse é o mundo que a nossa mente percebe, a nossa realidade subjetiva. Naquele momento, era o amigo que a nossa mente construiu. O nosso aceno, portanto, não foi uma resposta ao estranho, e sim ao amigo que a gente percebeu. Entendido? Ótimo, porque este é o ponto fundamental que a gente precisa reter. A percepção funciona como uma espécie de ponte entre o mundo lá fora e as nossas ações. Nós agimos com base no mapa que a nossa mente desenha, e não diretamente no território real. Agora, a pergunta que fica é: por que a nossa mente faz isso? Por que ela simplesmente não registra a realidade como se fosse uma câmera fotográfica, de forma exata? A resposta, em uma palavra, é eficiência. O nosso cérebro precisa criar atalhos inteligentes para conseguir lidar com a avalanche de informações que ele recebe a cada segundo. E um desses atalhos geniais é o que chamamos de busca pela boa forma. Anotem bem esse conceito. O nosso cérebro basicamente não gosta de caos. Ele tem uma tendência natural, automática, de organizar tudo o que vê nos padrões mais simples e equilibrados que conseguir. É uma forma de economizar energia e de dar um sentido rápido ao mundo. E essa busca por sentido nos leva a uma das frases mais famosas e importantes da Gestalt. Parece simples, mas a profundidade dela é imensa. Vamos ver um exemplo prático para que isso fique bem claro. Vamos imaginar as partes de um time de futebol. A gente tem a habilidade de um jogador, a velocidade de outro, a visão tática de um terceiro. Se a gente simplesmente somar essas qualidades individuais, o resultado ainda não é o time, falta alguma coisa. E essa soma não é a mesma coisa que a experiência completa, que é o todo, ou seja, a sinergia, o entrosamento, o espírito de equipe. Isso é algo que emerge da interação entre as partes, mas que não está em nenhuma delas de forma isolada. É o mesmo com a música. As notas musicais são as partes, mas a melodia, a emoção que ela causa, isso é o todo. Então, vamos recapitular. Se o cérebro organiza e cria o todo, isso significa que a gente não é um receptor passivo de informações. Muito pelo contrário, nós somos participantes ativos na construção da nossa realidade. Exatamente. A nossa mente não é uma câmera que só registra o que está na frente. Ela é mais parecida com um diretor de cinema, que escolhe o que vai estar em foco, o que vai ser o destaque da cena e o que vai ficar lá no fundo, como cenário. E o principal mecanismo que ele usa para isso é a relação figura-fundo. A todo instante, nosso cérebro faz uma escolha. O que merece o nosso foco, a figura, e o que é apenas o contexto, o fundo. Pense naquela imagem clássica que pode ser vista ou como uma taça branca ou como dois rostos pretos se olhando. O que a gente vê depende unicamente de onde a nossa mente decide colocar o foco. Mas a pergunta é, o que guia essa escolha? São vários fatores. As nossas experiências passadas, por exemplo, criam expectativas sobre o que vamos ver. A nossa atenção funciona como um holofote, iluminando só uma parte da cena. E claro, o nosso estado emocional. Se estamos com medo, andando numa rua escura, uma simples sombra na parede pode ser percebida como uma ameaça real. E aqui, pessoal, a Gestalt nos oferece uma ferramenta poderosíssima para a vida: a empatia. Antes de julgar o comportamento de alguém como errado ou irracional, a gente deveria se perguntar:
O que será que essa pessoa está percebendo? Qual é o mundo dela para que essa atitude faça total sentido? Muitas vezes, um comportamento é uma resposta perfeitamente lógica ao meio comportamental que é simplesmente diferente do nosso. Mas é claro que esse sistema de atalhos e interpretações não é perfeito. Ele pode falhar, e às vezes nossa percepção pode nos enganar, e as consequências disso no mundo real podem ser bem sérias. Deixe-me dar um exemplo prático. Vamos imaginar um cenário no trabalho. Um gerente percebe a expressão de um funcionário como sendo de puro desinteresse durante uma reunião. Com base nessa percepção, ele decide dar um feedback negativo. Só que a realidade, o meio geográfico, era que o funcionário estava simplesmente exausto depois de virar a noite trabalhando num projeto. Percebem? Uma percepção equivocada levou a uma decisão injusta. E se a gente leva isso para situações de alto risco, como no trânsito, as coisas ficam ainda mais sérias. Julgar mal a velocidade ou a distância de outro carro com base numa percepção falha pode ter consequências trágicas. Então, a gente pode dizer que a verdadeira zona de perigo aparece quando o nosso mapa mental, o meio comportamental, se distancia demais do território, que é o meio geográfico. É nesse descompasso que nascem os maiores erros de julgamento. E para a gente fechar, vamos trazer essa discussão toda para o nosso mundo de hoje. Como será que a era digital, com esse fluxo infinito de informações, está moldando a nossa percepção da realidade? Vamos pensar um pouco sobre os algoritmos das redes sociais. Eles são programados para nos mostrar o que tem mais chance de nos prender, de gerar engajamento. Na prática, isso significa que eles nos mostram principalmente partes da realidade que confirmam aquilo que a gente já acredita. O que acontece, então, é que a gente acaba vivendo dentro de uma bolha de informação, somos alimentados constantemente com recortes da realidade, visões que reforçam nossas crenças, conteúdos feitos para causar reações fortes, e a complexidade, a nuance do mundo real acaba ficando de fora. E aqui, nós voltamos ao princípio mais importante da Gestalt. O grande risco disso tudo é que, ao vermos apenas essas partes selecionadas e isoladas, nós perdemos a capacidade de enxergar o todo. A gente fica preso em percepções fragmentadas e se torna incapaz de compreender a real complexidade dos assuntos. E eu gostaria de terminar deixando esta reflexão. Se a gente entende que a nossa realidade é ativamente construída pela nossa percepção, isso nos dá um poder imenso. O poder de questionar as nossas primeiras impressões, de buscar outras perspectivas e de fazer um esforço consciente para tentar enxergar o quadro completo. A pergunta final é: como podemos usar esse conhecimento para construir um mundo mais empático e menos polarizado? Fica aí a reflexão.